Fala, nação cruzeirense, eu sou o Diego Salazar e vou trazer agora as notícias do Cruzeiro para você. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa quinta-feira. A gente fala primeiro porque a gente ainda vai ter hoje a live do Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro. Isso se você não estiver assistindo aí um pouco mais tarde, já depois da live, né? Porque a gente está postando esse vídeo aqui pela manhã, na quinta-feira. E aí assim que sair a live do Sérgio Rodrigues, a gente vai gravar e postar para vocês um novo vídeo atualizando as notícias. Então esse vídeo aqui é o vídeo da parte da manhã e a gente vai resumir as notícias que surgiram agora nas últimas horas em relação ao Cruzeiro, né? E a gente começa falando do Leandro Franco, preparador de goleiros que deixou o Cruzeiro aí no começo desse ano e que havia acionado o Cruzeiro na justiça aí cobrando mais de 215 mil reais referentes a ações trabalhistas, salários atrasados, entre outros. E aí o Leandro Franco conseguiu ganhar essa causa na justiça, mas a gente teve uma notícia bastante legal aí na noite de ontem, né? Leandro Franco que deu uma entrevista lá na Rádio 98 e aí ele destacou alguns pontos aí. O principal ponto é que ele deixou claro que ele não tinha nenhum problema em falar que ele tentou e ainda tenta retornar ao Cruzeiro, né? Tentou negociar ali com a diretoria para ver se conseguia retornar à equipe celeste. O Leandro Franco, que apesar de ter acionado a justiça, ele deixou claro que fez isso porque foi a sua última alternativa ali, e mesmo cobrando 215 mil reais do Cruzeiro na justiça, ele negociou isso na justiça com o Cruzeiro e esse valor caiu para 90 mil. E aí o Cruzeiro vai pagar ele dividido isso, né? Vai dar 20 mil reais à vista no próximo dia 29 de junho e dividir o restante em 10 vezes de 7 mil. Então o Leandro conseguiu fazer esse acordo com o Cruzeiro para reduzir aí o valor que o Cruzeiro teria que pagar ao ex-preparador de goleiros. A ação do Leandro era de R$ 215.266,51. Esse é o valor exato da ação do Leandro Franco, que acionou o clube na justiça após deixar a equipe. Entre os valores cobrados pelo Leandro inclui aí o período de aviso prévio, né, o valor referente ao aviso prévio que ele também não recebeu. Leandro Franco foi demitido aí naqueles cortes de gastos do Conselho Gestor. Assim que o Conselho chegou para administrar o Cruzeiro, eles fizeram várias demissões, entre elas a demissão do Leandro Franco aí, que de acordo com o Conselho Gestor era necessária naquele momento para corte de gastos em relação ao valor salarial, né? Algumas pessoas ali o Conselho Gestor identificou com um salário muito superior a outros profissionais que exerciam a mesma função em algumas outras equipes do futebol brasileiro. Então a gente teve essa notícia já no finzinho da noite de ontem, no finzinho da noite de quarta-feira, e a gente atualizando vocês agora pela manhã aqui. Se você estiver assistindo o vídeo mais à tarde, fica ligado que a gente vai ter outro vídeo hoje na quinta-feira trazendo mais notícias do Cruzeiro. E além dessa notícia do Leandro Franco, a gente teve também a informação aí do anúncio oficial do Cruzeiro do lateral direito Raul Cáceres, de 28 anos. O paraguaio chegou a Belo Horizonte, já realizou os exames médicos e assinou o contrato com o Cruzeiro. O Raul Cáceres vem em definitivo para o Cruzeiro, vai ficar até o fim de 2022. Ele pertencia ao Cerro Porteño, que mantém aí 40% dos direitos econômicos do jogador. O jogador veio para o Cruzeiro sem custos, né? O Cruzeiro vai bancar apenas o salário do jogador, mas não teve que pagar nenhum valor referente à transferência. Raul Cáceres, um jogador de 28 anos que foi revelado pelo Olímpia, teve essa passagem de destaque aí pelo Cerro Porteño e no ano passado atuou pela equipe do Vasco aqui no futebol brasileiro. Começou bem a temporada, começou como titular, mas depois acabou perdendo espaço para o Iago Pikachu, mas a gente sempre destaca também que o Pikachu é um jogador muito querido pela torcida do Vasco, que tem uma identificação muito bacana com a torcida vascaína, e aí ele perdeu esse espaço e antes mesmo de encerrar a temporada, o Vasco devolveu ele ao Cerro Porteño. Ele voltou. Nessa temporada de 2020 ele vinha sendo titular do Cerro Porteño, inclusive, se eu não estou enganado, jogou 4 jogos da Libertadores pelo Cerro Porteño. Se você quiser conhecer um pouco melhor o Raul Cáceres, a gente gravou um vídeo aqui no nosso canal apresentando o jogador, contando um pouquinho da trajetória dele. Tem os números exatos de jogos, tanto pelo Vasco, tanto pelo Cerro Porteño. Para você assistir é só você clicar no card aqui em cima que você vai ser redirecionado, mas antes termina de assistir o nosso jornal aqui dessa quinta-feira. E aí ele chegou para o Cruzeiro, já foi anunciado pela equipe celeste, vai aí aguardar o exame de Covid, né? Se testar negativo, ele já começa a treinar com a equipe na Toca da Raposa. E aí o Raul Cáceres, que jogou no Vasco, trabalhou com o Alberto Valentim, treinador que comandava o Vasco na época, e o Alberto foi consultado aí tanto pelo Ricardo Drubsky quanto pelo Anderson Moreira, que é o treinador da equipe,
e ele deu boas referências ali sobre o Raul Cáceres, né? De acordo com as informações do próprio Alberto Valentim, o Raul Cáceres é um jogador que consegue unir ali a técnica com o físico. Ele destacou também alguns pontos importantes ali, que é um jogador que ataca muito bem, né? Aparece muito bem ao ataque e consegue obedecer bem ali as ordens defensivas ali que o time pede em campo taticamente, né? Então ele consegue cumprir taticamente o setor defensivo e aparece bem como boa opção no ataque. Alberto Valentim ainda destacou que o Raul Cáceres é um cara muito família, né? E também tem como pessoa ali, é um cara muito bacana também. Então essa daí foi uma pequena análise do Alberto Valentim sobre o Raul Cáceres. Alberto Valentim que trabalhou com o Ricardo Drubsky no Atlético Paranaense no ano de 2012. Então essa boa relação ali com o diretor de futebol do Cruzeiro e o ex-treinador do Raul Cáceres foi uma das alternativas que o Cruzeiro buscou aí para conhecer um pouco mais sobre o lateral, que não é tão conhecido aí no mundo do futebol, né? O Cruzeiro buscou essa alternativa aí para tentar consultar e saber se traria ou não o Raul Cáceres. E aí uma notícia não tão boa em relação a essas outras que a gente trouxe aí, o Cruzeiro conseguiu se acertar com o Leandro Franco, vai fazer o pagamento, também teve a chegada do Raul Cáceres, e agora uma não tão boa, né? O Cruzeiro aí vai ter pela frente o problema da multa do Fred, aquela multa de 10 milhões que ficou muito famosa aí, todo mundo já ouviu falar dessa multa, né? Seja torcedor do Cruzeiro ou não, seja torcedor do Atlético ou não, acho que todo mundo que acompanha futebol já ouviu falar dessa multa do Fred, que ficou muito famosa. E aí o vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro, em uma postagem no Twitter, garantiu que no próximo dia 27 de agosto teremos aí a sentença final dessa ação do Atlético Mineiro contra o Fred. A ação é do Atlético contra o Fred, porque existe uma cláusula ali no contrato de rescisão do Fred, que ele não poderia assinar contrato com o Cruzeiro. Se assinasse, teria essa multa aí de 10 milhões de reais. O Fred assinou o contrato com o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro, na época, comandado aí pelo Wagner Pires e Thair Machado, assumiu toda a responsabilidade de pagar essa multa de 10 milhões de reais. Então, apesar da ação ser contra o Fred, o Cruzeiro se defende também, porque se for mesmo julgado e condenado, quem terá que pagar vai ser o Cruzeiro, já que assumiu essa responsabilidade, né? O Cruzeiro assumiu 100% da responsabilidade dessa multa de 10 milhões de reais. Na época, isso gerou um burburinho muito alto também, né? E aí acabou que ficou esquecido, agora voltou à tona e teremos essa sentença final e parece que vai ser mais uma dívida que o Cruzeiro vai ter que quitar aí nos próximos meses, talvez nos próximos anos. A gente também segue acompanhando para ver como vai ficar, se vai ser um parcelamento, como que vai funcionar essa questão da contratação do Fred. Então esse aqui foi o nosso vídeo dessa quinta-feira, o primeiro destacando para você que mais tarde vai ter outro vídeo após a live do Sérgio Rodrigues. Se você estiver assistindo já mais tarde, à noite, acesse aqui o nosso canal que já vai ter outro vídeo postado aí, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei no vídeo, participe nos comentários interagindo com a gente e lembrando para você, a gente tem vídeo novo todos os dias aqui no nosso canal, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, até a próxima.